Boa tarde a todos. O meu nome é Celestino Magalhães e estou aqui hoje para partilhar com vocês algumas das experiências e do que vamos fazer no nosso dia a dia com os nossos alunos, com a utilização de algumas metodologias ativas, incorporando ou sejam incorporadas em pedagogias inovadoras, uma vez que nós hoje temos alunos que não são mesmo os alunos que tínhamos ontem, e devido exatamente a termos estes meios digitais e estas aplicações digitais à nossa disposição, por que não fazermos a integração das mesmas nas nossas práticas letivas diárias, de modo a facilitar processos, de modo a fazer um acompanhamento muito mais próximo dos alunos, sempre com feedbacks constantes e acompanhando os seus percursos de aprendizagem, de modo a que eles então produzam conhecimentos válidos e bastante ricos. Assim sendo, e falando de algumas das pedagogias que podemos incorporar e utilizar, e onde nessas pedagogias depois vamos poder utilizar certas aplicações, certos instrumentos digitais, temos que ter em atenção aqui três dimensões que são fundamentais e são importantes quando estamos a falar desta parte da integração dos dispositivos digitais e as aplicações digitais no nosso dia-a-dia das práticas letivas. Temos a dimensão da pedagogia, onde as nossas práticas, sempre que fizermos a incorporação destas tecnologias ou destes meios digitais, devemos pensar que as práticas pedagógicas têm que ser reinventadas. O professor hoje em dia na sala de aula não é o mesmo professor de ontem, uma vez que os alunos que têm à sua frente não são os mesmos alunos que tinham ontem. Por isso o professor hoje deve se reinventar, deve incorporar estas pedagogias inovadoras com o uso de tecnologia e claro que tem que haver este envolvimento, ou seja, este comprometimento de todos os envolvidos, não só dos professores, mas também consequentemente dos alunos, na incorporação e na utilização destas inovações tecnológicas e dos meios digitais nas práticas pedagógicas. É esta atitude proativa que os professores terão e que vão então influenciar as atividades de aprendizagem que serão criadas e que são disponibilizadas aos nossos alunos. Claro que hoje nós temos também que ter em atenção a dimensão de espaço. Porquê? Porque hoje o espaço de aprendizagem não deixou, ou melhor, deixou de ser apenas a nossa sala de aulas, como nós estávamos habituados a ter as quatro paredes com os nossos alunos à nossa frente, e hoje qualquer espaço é um lugar para a aprendizagem. Seja o jardim no exterior, seja um parque, seja o próprio recreio da escola, seja no regresso a casa, nos transportes escolares por parte dos alunos. Claro que é aqui que o professor tem que criar atividades desafiantes e propor tarefas motivadoras, de modo a que a emoção e que esta motivação de todos os envolvidos entrem e estejam sempre presentes para que esta aprendizagem seja uma aprendizagem ativa e seja uma aprendizagem que seja válida, rica e que possa ser então acompanhada a qualquer altura e em qualquer lugar por todos os intervenientes, onde o professor pode ver o que é que os seus alunos estão a fazer e dar feedbacks constantes no seu acompanhamento e na realização das suas aprendizagens. Assim sendo, temos aqui algumas pedagogias inovadoras que vou partilhar com vocês. Temos a parte da aprendizagem colaborativa e da aprendizagem cooperativa. Há uma ligeira diferença entre colaboração e cooperação, enquanto que na colaboração é uma atividade síncrona que resulta de um esforço contínuo para termos uma visão compartilhada e estamos com os alunos a trabalharem todos para atingir um determinado objetivo e estão então a trabalhar partilhando esse trabalho entre eles. A nível da cooperação há mais uma divisão do trabalho entre os participantes, onde cada indivíduo vai ser sujeito ou vai estar sujeito e responsável pelo estudo, pela preparação, pela resolução de uma parte do problema e depois, quando regressa ao grupo, vai partilhar essa resolução com os restantes elementos do grupo. Neste caso, como tenho aqui um modelo pedagógico de aprendizagem cooperativa, há uma situação-problema, ou seja, na primeira fase há um cenário, há um problema que está perfeitamente identificado e que terá que ser, então, trabalhado para que se encontre uma solução.
Vai haver uma discussão entre os vários grupos. Desses grupos vão sair os tais grupos de especialistas, em que cada um dos grupos vai ser especialista numa determinada área, vão explorar esse problema tentando encontrar as soluções para o mesmo, fazem depois, numa terceira fase, a parte de discussão com os restantes elementos do grupo, em que cada um vai partilhar e vai então cooperar com os restantes elementos, mostrando qual foi a solução encontrada, e numa última fase fazemos a nível de grupo-turma uma discussão intergrupos, em que no final vai sair uma reflexão conjunta pela turma com a proposta para a resolução do problema. Uma das técnicas que é muito utilizada nesta aprendizagem comparativa é a técnica 1-2-4, em que numa fase inicial o aluno por si apresenta o seu pensamento, a sua reflexão crítica sobre aquele problema, sobre a situação problemática que foi questionado. Depois, numa fase seguinte, são criados pares, em que aqui já existem duas opiniões para serem discutidas, cada um dos alunos já apresenta aquela primeira reflexão que tinha feito para chegarem a uma reflexão conjunta, e numa fase seguinte serão criados grupos de 4 elementos, onde, se repararem, aqui para além de já virem as respostas e as sugestões apresentadas individualmente, já vem pelo menos 2 reflexões que foram e que resultaram do trabalho de pares, e que depois então estes 4 elementos irão discutir, irão trocar, irão refletir sobre essas questões e apresentar uma resposta final. Outra pedagogia que podemos e que devemos implementar e utilizar nas salas de aulas de modo a simplificar processos e também não só realizar as aprendizagens válidas e mais profícuas com os alunos são os e-portfólios. Os e-portfólios não são mais do que uma coleção em que os alunos vão criando, onde vão colocando tudo o que vão realizando ao longo do seu percurso de aprendizagem, sejam os sucessos, sejam os trabalhos realizados, mas também podem lá colocar e devem colocar as suas dificuldades e a explicação de como é que superaram essas dificuldades. Neste caso, a construção do portfólio, o principal foco é no processo em si, ou seja, neste caminho que os alunos vão percorrer e que vamos acompanhando ao longo do seu processo de aprendizagem, e não tanto no produto final, porque este percurso vai fomentar, vai levar a uma reflexão muito mais assertiva por parte dos alunos e vai então favorecer aprendizagens mais significativas. Sendo assim, nós vemos que um e-portfólio pode ter 3 grandes funcionalidades. Pode ser o tal repositório das tarefas ou das atividades que os alunos vão construindo, é um espaço de trabalho, ou seja, é o local onde os alunos podem ir colocando e contribuindo e alimentando esse seu diário, por assim dizer, de aprendizagem com os trabalhos que vão realizar, e é uma montra ou um expositor que depois, na parte final, pode servir para mostrar todo o trabalho realizado ao longo desse percurso por parte dos alunos. Podemos incluir uma série de elementos digitais, desde os trabalhos, os artigos, os próprios textos de opinião que os alunos vão criando, infográficos, fotografias, vídeos, sites, documentos de áudio, podcasts. Portanto, é um local que permite agregar uma série de elementos digitais e que vai sendo enriquecido e acompanhando todo o progresso da aprendizagem realizada pelos alunos. Outra pedagogia é a aprendizagem invertida, ou seja, neste tipo de pedagogia, numa fase inicial é distribuído aos alunos uma série de elementos digitais para eles explorarem uma determinada temática, a informação, e esses elementos digitais podem ser constituídos por vídeos, áudios, texto ou outros elementos de recursos online. Porquê? Porque nós hoje, o professor, não é o principal transmissor da informação para os nossos alunos da sala de aula, porque nós hoje sabemos que se os alunos quiserem aprender sobre algo, eles conseguem fazer por si e de forma individual, já que têm ao seu alcance uma série de recursos tecnológicos, uma série de meios digitais que lhes permite fazer. Neste primeiro momento, o aluno, ao seu tempo,
e no seu espaço vai-se então dedicar e debruçar a estudar esta informação que o professor disponibilizou anteriormente e depois, num outro momento, a nível de aula presencial ou também aula síncrona, o estudante ou os alunos vão explorar com uma maior profundidade estes conceitos que prepararam individualmente. É aqui que há tal trabalho colaborativo ou trabalho cooperativo, em que eles vão trocando e explorando todas as ideias e todos os conhecimentos que produziram, de modo então a aprofundar, se calhar, mais um pouco esses conhecimentos realizados, ou também a fazer uma reflexão crítica sobre os trabalhos que tinham feito e que tinham realizado de forma autónoma e individual em casa. As principais vantagens: nós podemos ver que o aluno pode aprender então a qualquer hora e em qualquer lugar, uma vez que vai ter acesso a esta informação através da disponibilidade, ou que ela é disponibilizada online. É o aluno que vai controlar a sua própria aprendizagem, o que vai promover que elevados níveis de reflexão crítica sobre esse progresso na aprendizagem que o aluno vai realizando. Temos aqui um esquema que sintetiza o que é que acontece durante esta aprendizagem invertida, em que antes da aula o professor prepara então os conteúdos que irá compartilhar com os alunos, em que estes alunos vão então aceder e trabalhar as suas aprendizagens sobre esses conteúdos. Depois, no momento durante a aula, são esclarecidas dúvidas e são realizadas as tais atividades práticas colaborativas entre todos os intervenientes, onde o professor vai servir como moderador e vai fazer o acompanhamento constante ao trabalho realizado pelos alunos, e na parte final vai-se fazer uma avaliação e vai então decidir, fazendo uma síntese, fazendo um epílogo desta aprendizagem realizada, qual o novo tópico que se pode trabalhar e que se pode avançar para o tópico seguinte. Se for necessário, os alunos têm sempre à sua disposição os conteúdos que foram disponibilizados e que, neste caso, até foram criados de forma colaborativamente com os pares, e podem sempre fazer uma revisão desse conteúdo. Claro que, ao longo de todo esse processo, habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais são sempre presentes e podem ser sempre trabalhadas e ser exploradas com os alunos. O Digital Storytelling é mais uma pedagogia inovadora, onde nós podemos pedir que sejam os alunos criadores, ou seja, quando nestes processos de utilização de metodologias ativas nós passamos este papel para que sejam os alunos a produzir, para que sejam os alunos a criarem, as aprendizagens são muito mais ricas, são muito mais válidas e tornam-se aprendizagens muito mais intensas, muito mais valiosas. Em que estes alunos, sobre um determinado tema, sobre uma determinada ideia ou processo, vão primeiro fazer a exploração desse processo, vão pensar e vão criar uma narrativa onde poderão explicar esse processo e depois recolher os elementos que vão necessitar para, a partir daqui, criarem um storyboard, definirem qual o seu plano de ação, pegarem e reunirem todos os elementos que andaram a pesquisar e que procuraram, desde imagens, áudios, pequenos vídeos, e criarem tudo isto num produto final, fazendo, por exemplo, um vídeo com todos esses elementos e apresentando esse produto como sendo a sua reflexão crítica para a exploração, para a explicação daquele problema inicial que queriam estudar e que queriam apresentar a respectiva solução. Outra das pedagogias inovadoras que nós temos ao nosso alcance é a gamificação, ou do termo inglês gamification, onde nós podemos usar estratégias e técnicas, e às vezes também design que acontecem nos próprios jogos, que podem ser utilizados em outros contextos, que não sejam necessariamente associados a jogos, mas que sejam, por exemplo, os contextos de aprendizagem e os contextos de trabalho em que os alunos vão fazendo dentro da sala de aula. Neste caso, é trazer aspectos do jogo para a realidade, em que vai melhorar a motivação, a produtividade, o foco e a determinação dos nossos alunos, fazendo com que os objetivos que nós nos propusemos atingir sobre um determinado tema, sobre um determinado conteúdo, se calhar sejam atingidos muito mais facilmente, de uma forma muito mais agradável, e em que o empenho que os alunos
colocam para atingir esses objetivos seja muito mais intenso e seja muito mais rico e motivador para eles próprios. Outra das pedagogias que hoje também está bastante em voga e que está cada vez mais a ser utilizada nas nossas práticas letivas diárias é a utilização da robótica educativa. Isto é, pegar em pequenos artefactos, os robôs, e criando atividades e tarefas transversais com as outras áreas de saber, seja com a matemática, seja com o português, o inglês, as ciências, realizar atividades de modo a que o pensamento crítico e, neste caso, o pensamento computacional dos nossos alunos começa a ser desenvolvido, onde eles, através, e quando são desafiados com situações problemáticas, tentem encontrar a solução para as resolver. Sendo assim, é um instrumento que está à disposição dos professores para a tal aplicação e criação de atividades relacionadas e que estejam integradas com as outras áreas transversais e curriculares. Proporciona então aos nossos alunos oportunidades de eles explorarem a sua criatividade, de explorarem as suas originalidades e, consequentemente, o espírito crítico e reflexivo quando têm que encontrar soluções para resolver determinada situação problemática e também estimularem o trabalho colaborativo e a capacidade de comunicação quando estão, então, a realizar as atividades construindo os seus próprios conhecimentos. Permite, então, aos alunos desenharem, serem eles os criadores, serem eles os construtores e programarem os respectivos robôs, testando se essa solução por eles encontrada é a solução que vai funcionar, é a solução final para resolver aquele problema e, assim sendo, permite que eles vão desenvolvendo as competências que devem ter à saída da escolaridade obrigatória. Como podem ver, quando são eles os criadores, quando são eles os próprios desenvolvedores dos painéis que até vão usar para explorarem com os robôs, essas atividades são muito mais ricas, muito mais profícuas e muito mais valiosas. Sendo assim, muito obrigado pela vossa atenção. Qualquer questão ou qualquer situação que queiram ver respondida e que os possa ajudar, deixo aqui o meu endereço de e-mail e, já agora, muito obrigado pela vossa atenção.